Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas, sou motorista de aplicativo e também investidor na Bolsa de Valores. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like no vídeo para que o YouTube possa recomendar esses vídeos que eu faço todas as semanas para novos motoristas entenderem sobre o aplicativo, sobre investimento. E assim galera, hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico aí. Motorista de aplicativo, empreendedor ou é empregado? E a gente vai trazer alguns tópicos para a gente diferenciar as características de um para o outro. Então, galera, é o seguinte, carga horária de trabalho. Quem define a carga horária de trabalho do funcionário, do empregado, é a empresa, é o patrão. Então, quando você vai concorrer para uma vaga de emprego, você já sabe qual o horário de entrada e qual o horário de saída que você vai desempenhar naquela empresa. Se vai trabalhar de manhã, se vai trabalhar à tarde ou se vai trabalhar à noite. Então, você já sabe qual é o horário que você vai trabalhar. E quando você é empreendedor, trabalhador autônomo, sei lá que seja, você que define a carga horária de trabalho. Se você vai trabalhar de manhã, à tarde, à noite. Então, essa é a diferença, né? Você tem essa liberdade de saber o horário que você pode trabalhar. Se você quiser trabalhar de manhã, você trabalha. Se você quiser trabalhar à tarde, você trabalha. Se você quiser trabalhar à noite, você trabalha. Então, você tem essa flexibilidade de entrar a hora que você quiser no teu trabalho, porque você é o seu próprio patrão. E assim, vamos trazer outro ponto aqui também que para a gente diferenciar. Questão de folga. Quem determina a folga do empregado é a empresa, é o patrão. E geralmente ele vai te colocar num dia de folga de acordo com o interesse da empresa, não de acordo com o teu interesse. Então, naquele dia que a empresa tem um movimento mais fraco, que o faturamento é mais fraco, ela vai te colocar ali para você folgar. Geralmente é domingo, mas não sexta e sábado, dependendo do setor que você trabalha, você não vai folgar esses dias. Tu não vai folgar nos melhores dias dos faturamentos dessa empresa. Então você fica limitado na mão do teu empregador. Então você não tem autonomia nenhuma. Como empreendedor, você folga a hora que você bem entender. Se você quiser folgar sábado, domingo, sexta, segunda, quarta, se quiser folgar a semana inteira, você folga. Então você tem essa liberdade de você folgar os dias que você quiser, de acordo com a tua necessidade. Então, terceiro ponto, salário, né? Quem determina o salário do empregado é o patrão, é a empresa. Então, na hora que você vai trabalhar, escolher esse trabalho, você já sabe qual que é o teu horário e quanto que você vai ganhar para executar essa tarefa, esse trabalho. E o teu trabalho é isso e ponto, né? Mas quando você é empreendedor, você consegue fazer o teu salário, porque você consegue trabalhar mais horas, né? Você vai trabalhar até você atingir o teu objetivo. Então, você consegue ganhar mais dinheiro do que o empregado, porque você consegue trabalhar mais horas. Você vai trabalhar até você chegar no teu objetivo. Então, se você tem um salário de R$ 4.000, você vai trabalhar até bater esse objetivo. Então, é isso. Outro ponto que a gente pode colocar é a carga horária, né? Geralmente o empregado vai trabalhar 8 horas por dia e o empreendedor ele pode trabalhar 12, 20, 24 horas, ele pode trabalhar quantas horas ele quiser. Não tem esse limite. Ele tem essa flexibilidade. Ele vai trabalhar de acordo com os objetivos dele. Questão de férias. Quem determina férias do empregado é a empresa, é o patrão. E geralmente ele vai te colocar naquele mês de férias de acordo com as necessidades da empresa, de acordo com os objetivos da empresa. Então eles vão te colocar numa data, num mês, onde o faturamento é ruim, onde o faturamento daquela empresa é menor, e aí vão te colocar de férias. Já o empreendedor, você define qual mês que você quer tirar férias. Se você quiser tirar em janeiro, em dezembro, em novembro, em julho, fica a critério seu. E eu posso até me programar. Se eu quiser tirar férias em julho, eu posso trabalhar um pouco a mais em junho, trabalhar mais horas, fazer um faturamento maior para mim poder cobrir os meses de julho. Então, galera, ser empreendedor
ou empresário, não é tão fácil, não é tão simples assim como as pessoas acham. Porque na verdade, você ser empresário, empreendedor, você trabalha muito mais do que um empregado. E muitas vezes pode ser que até ganhe menos, porque o nosso ganho como empreendedor, como empresário é variável, né? Tem meses que a gente ganha mais, tem meses que a gente ganha menos, e isso aí é uma coisa variável. Diferente do empregado que ganha X todos os meses. O empreendedor não. Então, para você ser empreendedor, não basta você só executar uma função, braçal, uma execução do teu trabalho. Você precisa entender um pouco de gestão, você precisa entender sobre entrada, saída, entender quanto que é o lucro líquido, entender a sazonalidade do teu negócio, por quais meses a demanda dos aplicativos é maior, quais meses a demanda do aplicativo é menor, quais são os melhores horários, quais são os piores horários, quais são as melhores semanas, quais são as piores semanas, quais são os melhores meses, quais são os piores meses, e entender tudo isso, cara. Então não adianta só dirigir, você tem que entender sobre gestão, você tem que entender sobre demanda, você tem que estudar um pouco, o mínimo. Você tem que ter estratégia de trabalho. São várias variáveis, várias coisas que você precisa entender para você gerir bem a sua fonte de renda, né? Vamos dizer que a gente seja um empresário, um microempreendedor, por mais que a gente não seja, galera. Não estou falando que a gente é. Estou falando que a gente tem algumas características, né? Mas na verdade a gente é um misto, né? A gente é meio que empregado e meio que empreendedor. Mas eu acho que tende mais a ser empreendedor. Mas assim, em nenhum momento eu estou defendendo os aplicativos. Os aplicativos deveriam aumentar as tarifas, deveriam ajudar com manutenção, ou deveria ajudar com o seguro do carro, deveria ajudar com férias, deveria ajudar com o mínimo que seja, né? Que nem lá na Inglaterra que entraram com uma terceira via, né? Lá os motoristas não são nem CLT e nem empregado, eles são meio termo. E a gente poderia ter essa terceira via aqui no nosso país. E aí a politicagem, o Congresso, eles estão estudando uma maneira de tentar regulamentar a nossa profissão, mas isso aí, vou te falar, vai demorar e assim, nem sei se vai ser tão benéfico quanto lá na Inglaterra. Mas é isso, galera. Então, assim, muitas pessoas que são empregadas, que são demitidas, que saíram dos seus empregos para virar motorista de aplicativo, não conseguem se adaptar a trabalhar como motorista de aplicativo, porque a gente tem muitas características de empreendedor. Então, você tem que ter essa autodisciplina de saber quando você vai folgar, quando você vai tirar férias, e você tem que ter essa autodisciplina de trabalhar, focar no teu horário. E quando você era empregado, quem determinava isso, quem mandava em você, era o teu patrão. Então, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, muitas pessoas quando vêm trabalhar aqui, tem essa liberdade, né? E as pessoas não sabem lidar com isso, elas não sabem se autocobrar, se disciplinar, porque você é o teu funcionário, você é o teu próprio patrão, você é a tua própria empresa, então você tem que lidar com tudo isso. Tem pessoas que não têm um perfil para trabalhar desse jeito. Então, pessoas que talvez tivessem uma empresa que faliu, ou que já tem a mentalidade de empreendedor, quando elas caem aqui no mundo dos aplicativos, elas se dão muito bem. Por quê? Porque elas têm essa mentalidade de empreendedorismo. E aí elas conseguem ganhar dinheiro. Porque assim, eu vou falar para vocês a realidade. Eu acredito que de 10 a 15% dos motoristas ganham dinheiro de verdade. O resto acaba trocando figurinha, porque não fazem a gestão do negócio. Não sabe quanto que ganha, não sabe quanto que gasta, não sabe quanto que sobra. E outra, não fazem essa gestão bem feita. Trabalho 5 anos nos aplicativos, né? Meu carro é guitado. Muitas vezes eu pensei em trocar de carro, mas só de fazer as contas, colocar no papel e ver quanto que eu gastaria para trocar de carro, eu recuei várias vezes e nunca troquei de carro. E eu sempre fui me adaptando às situações, né? O combustível ficou mais caro, fui lá e coloquei o GNV. Comprei um bom carro, um carro que não dá manutenção. Eu comprei um carro e eu não troco de carro. Eu cuido do carro,
eu faço a manutenção bem feita, e eu faço toda a gestão, toda a administração do trabalho aqui para poder tentar otimizar os custos para que a minha margem de lucro seja maior. Porque eu vou falar para vocês, a margem de lucro do motorista de aplicativo, ela fica entre 60% a 50%. 50% é gasto. E a gente tem que entender e estudar o máximo que a gente pode para tentar reduzir gasto, para poder sobrar mais. Porque os aplicativos há muitos anos não aumentam a tarifa. Então a gente tem que instalar GNV, a gente tem que estar com o carro quitado, a gente tem que evitar pagar juros, a gente tem que evitar fazer várias coisas para que o nosso faturamento líquido não vá correr para o ralo. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e é mais ou menos isso. A gente tá naquele meio termo, né? Não somos nem autônomos e nem empreendedores, mas a gente tem que ter a mentalidade de empreendedor, senão a gente não consegue ganhar dinheiro nos aplicativos. Fui!